Mas não significa que ele não é contestável. Não significa que ele não é questionável. Porque existem uma série de outros elementos, uma série de outros fatos jurídicos que são articulados. Eu tive um registro de entrada, eu tive um registro de saída, eu tive um estoque, eu tive uma movimentação financeira. Esses são dados econômicos, mas que, traduzidos em linguagem jurídica, permitem o quê? A confrontação desses elementos para se delimitar, talvez, um outro fato jurídico que, por mais convincente, porque articula muito bem aquelas linguagens, se sobrepõe àquele anterior. É exatamente isso que acontece no direito tributário. Em qualquer ramo do direito, mas no direito tributário também, esse jogo de linguagens. Só que vejam, aquilo que eu chamei a atenção logo no início, no direito tributário, a prova assume especial importância porque essa aplicação da regra matriz de incidência tributária, daquela norma geral e abstrata à situação concreta, ela exige necessariamente essa linguagem da prova, porque a operação de aplicação, a operação de incidência, exige o quê? Observância aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade tributária. Isso significa que eu só sou obrigada a pagar algo a título de tributo se eu pratiquei um fato previsto na lei. Se eu pratiquei um fato que não está previsto na lei, ou se eu deixei de praticar, eu não pratiquei fatos previstos na legislação, por exemplo, não auferir renda, então não surge a obrigação tributária. Percebem como a prova assume uma relevância determinante neste momento? É a partir dela que nós vamos poder dizer se aconteceu o fato previsto na regra matriz de incidência tributária e, portanto, se surge a obrigação. Se eu tenho algum dever perante o fisco e se ele tem o direito de me exigir alguma coisa. Porque ao poder público, e nisso se inclui a administração, é vedado exigir aquilo que não tenha previsão em lei. Daí a necessidade desse perfeito enquadramento do fato à norma. E isso só é possível de saber pela prova. Porque se um sujeito, uma empresa, vendeu mercadorias ou não, se ela comercializou bens ou não, isso se esvai no tempo e no espaço. Isso passa, é o evento. O que restam são as provas, são os vestígios, são os indícios daquilo. E é com base nesses elementos que é possível dizer juridicamente se houve circulação de mercadorias ou não, se houve auferimento de renda ou não, se houve prestação de serviços ou não. Por isso, e aí voltando para a ideia de lançamento tributário, lançamento tributário é um ato vinculado. Ele não é discricionário, ele é vinculado. É um ato da administração e, como ato administrativo vinculado, ele só pode ser exarado se preenchido todos os seus requisitos. E se nós voltarmos lá para a teoria dos atos administrativos, um dos requisitos do ato administrativo é a motivação. O que é a motivação? Para que se pratique um ato administrativo, tem que ter tido alguma causa, ou seja, um motivo. Esse motivo é o evento. É aquilo que aconteceu ali no mundo real, no mundo social, no mundo econômico. E a motivação? A motivação é a descrição pela autoridade administrativa daquilo que aconteceu. É um instante em que ela vai fazer essa conexão entre o mundo social, entre o mundo econômico e o mundo jurídico, dizendo como houve uma prestação de serviços, então, considerando que isso está previsto aqui numa legislação tributária, surge a obrigação de pagar o imposto sobre serviços de qualquer natureza. É preciso que ela faça essa conexão. Então, vejam que a descrição do fato jurídico tributário
aquilo que o CTN chama de fato gerador. A descrição desse fato jurídico tributário precisa ser feito pela administração. É em virtude de ter acontecido concretamente esse fato jurídico tributário que ela pode constituir o crédito tributário, constituir ali a obrigação tributária, e na exata medida daquele acontecimento. Então, o ato administrativo de lançamento tributário é uma norma individual e concreta, resultado da aplicação da regra matriz de incidência tributária. No seu antecedente, ele traz o quê? Aquilo que efetivamente aconteceu. Fabiana, em determinado dia e local, praticou operações de circulação de mercadorias. Consequentemente, surgiu para Fabiana a obrigação de pagar um determinado valor a título de ICMS. E esse valor é decorrente, inclusive, da determinação do valor daquela mercadoria. E para fazer isso, se a autoridade administrativa, pense bem, está fazendo isso, está impondo isso para um particular mediante a linguagem das provas, ela precisa o quê? Trazer esses elementos. Então, não basta ela dizer que Fabiana circulou mercadorias por R$1.000 e não por R$500, como constava na nota fiscal. Porque é preciso que ela diga de onde ela tirou isso. De onde surgiu essa ideia de que eu circulei mercadorias por 1.000 e não por 500? Ela tem que justificar. Ela tem que motivar. E esse justificar, esse motivar, não é só uma mera alegação. É a alegação mais os elementos de prova. Ela vai mostrar o que? Os meus registros de entrada, os meus registros de saída, minhas movimentações financeiras, os meus estoques. E vai mostrar que, ao conjugar esses dados, a minha operação de venda foi outra que não aquela que eu declarei. E aí ela emite, portanto, o lançamento tributário, que é impositivo desta obrigação tributária. Então, vejam que a prova no lançamento tributário, ela não é apenas um ônus, ela é um dever da administração. A prova é a própria motivação do ato administrativo. De modo que um lançamento tributário sem provas padece de nulidade. E não é uma nulidade meramente formal, não. É uma nulidade material. Porque se um lançamento tributário é feito sem suporte na linguagem das provas, é como se ele tivesse sido simplesmente alegado. Mas o fato jurídico em si não foi caracterizado. Então, lançamento sem provas é um fato, é um lançamento que padece de nulidade material, não pode subsistir ali no nosso ordenamento brasileiro. Vejam aí como que é importante esse elemento. E aí, ter consciência dessa importância, dessa relação que a prova assume, traz o quê? Importâncias tanto para o contribuinte como para o fisco. Para o contribuinte, por quê? Porque o contribuinte, quando vai praticar negócios jurídicos, ele tem que ter consciência de que tudo que ele faz tem que ser muito bem documentado. Porque futuramente, para ele dizer, por exemplo, que ele não circulou, não vendeu mercadorias, que ele apenas emprestou para alguém, que ele doou aquilo, que foi uma simples remessa para uma exposição, não basta a mera alegação dele. Ele tem que ter tudo isso muito bem documentado. Então, vejam, é importante que o cidadão, e no caso do tributário, o contribuinte, tenha consciência da importância dessas provas. Exatamente porque todo o seu negócio jurídico precisa ser muito bem documentado, muito bem estruturado, para que amanhã, caso ele sofra uma fiscalização, ele demonstre exatamente quais foram as operações que ele praticou. Por outro lado, a autoridade administrativa, ao fazer o lançamento tributário, também precisa se pautar nas provas. Tá? O uso de presunções no direito tributário é um uso muito pequeno. Tem que ter muito cuidado com o uso de presunções.